Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um direto de Dicas da Farmacêutica. O meu nome é Paula Iglesias, sou farmacêutica naturalmente e é com muito gosto que aqui estou para mais um serão, para mais uma conversa. E hoje vamos vamos cruzar aqui dois temas extremamente importantes: o autocuidado e uma alimentação saudável e equilibrada. Já vamos ver qual é a ligação e como é que uma alimentação saudável e equilibrada impacta no nosso autocuidado e vice-versa. E para isso, sem mais delongas, vou já convidar a doutora Maria Gama, nutricionista, para se juntar a nós. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu estou a tentar aqui escrever. Doutora Maria Gama, não sei se já está aqui conosco. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um direto. Hoje vamos conversar vamos responder a esta questão. Olá, Paula, boa noite. Tudo bem? Estás boa? Tudo! E contigo, Maria, como é que estás? Também. Olha, estou de fones, que é por causa das crianças estarem a dormir e é mais fácil. Assim controlas Sim, o ruído e exatamente. ninguém Para ver se acorda. elas. Exatamente. Maria, Então vamos aqui antes falar de um mais, bocadinho, não é? muito obrigada por teres aceitado o convite para esta conversa, aqui em horários que para quem é mãe de crianças pequenas não são Faz parte. os melhores, por isso uma obrigada muito especial. E vamos hoje responder a esta questão tão pertinente, que é se o autocuidado começa no prato ou não. E qual é a ligação entre autocuidado e uma Uhum. alimentação saudável e equilibrada e o que é que isto quer dizer? Mas antes disso, deixa-me só apresentar-te aqui brevemente para quem está aqui connosco e sejam todos muito bem-vindos. Se quiserem colocar questões, por favor, usem este balão com um ponto de interrogação. A doutora Maria Gama tem todo o gosto em responder a todas as questões, mas deixem-me contar-vos um bocadinho sobre o percurso da doutora Maria Gama, que é nutricionista, fundadora do Ponto na Linha, um projeto que pretende promover hábitos alimentares saudáveis a todos os que queiram melhorar o seu estilo de vida. E aqui não podíamos estar mais em sintonia com o self-care, mas já vamos explicar tudo. Passou por uma fase de excesso de peso e, tendo passado por essa experiência e depois tendo-se licenciado, tendo-se formado em Ciências da Nutrição, sentiu a necessidade de transmitir esta mensagem a todos que possam beneficiar dela. Recentemente, em 2021, abriu a sua clínica de nutrição em Lisboa, que já todos sabem, a Clínica Ponto na Linha, tem uma equipa de nutricionistas, mas não só. E organiza imensos eventos naquela cozinha fantástica e incrível que tem na clínica, não é, Maria? Exatamente. É isso mesmo, Paula. E olha, antes de mais também agradecer o convite para estar aqui contigo, para falarmos um bocadinho sobre este tema que é tão importante, não é? E sim, pronto, na clínica organizo vários eventos, porque tem uma cozinha bastante grande. Qualquer dia temos que lá fazer um almoço ou um jantar também nós, que é um espaço muito agradável e é muito interessante. E acho que este tema é super pertinente porque nós temos que comer todos os dias, não é, Paulo? E acho que às vezes nós nos esquecemos um bocadinho disso. É verdade. E aqui esta questão, nutrir-nos, alimentar-nos, não é? Isto tem muito que se lhe diga. O que é que isto significa? Ah, Bem, Maria,
A nutrição, que este pilar importantíssimo, a Uhum, alimentação, é um dos pilares, um dos 6 pilares do autocuidado. E tu, com muita honra, és a embaixadora deste pilar que nós designámos por Nutre-te. exatamente, E nutrir não é só o corpo. Também podíamos falar aqui de nutrir a alma, tudo isso. E claro. até porque começa, já estamos em fevereiro, não é? O mês, por excelência, dedicado ao amor, mas geralmente ao amor pelos outros. Mas nós hoje Uhum, queremos falar de um outro amor, que é o amor exatamente. por nós Por próprios, nós, exatamente. o amor E sabe, próprio. Tudo começa aqui. exatamente, Paulo. E uma coisa que eu às vezes penso muito é que nós temos que nos alimentar todos os dias, não é? E várias vezes ao dia. E rapidamente, a primeira coisa que fica para trás no nosso dia é a alimentação, que o corre-corre do dia a dia. Não sei se tu também já te apercebeste isto, mas eu acho que é mesmo isto que acontece, porque hoje em dia também com a evolução, não é? Nós carregamos, não é, numa aplicação e chega-nos comida à casa, está tudo mais facilitado. Mas realmente acho que temos que repensar um bocadinho isto, porque nós temos que comer todos os dias, temos que nos nutrir, mas se acontece alguma coisa na nossa vida, e mesmo que às vezes não aconteça, a primeira coisa que se calhar fica para trás e que não damos tão importância é a alimentação. E se calhar era muito importante também começarmos a mudar um bocadinho isto, não é? E perceber que realmente a alimentação é fundamental, não é? Para nós também cuidarmos de nós. E saborear, desfrutar de cada alimento, não é? Do Exatamente, ou cheiro, seja, do paladar, da textura. e pequenas coisas que nós até conseguimos fazer durante o dia, não é? Por exemplo, aquela questão de nós tentarmos comer com calma. Por exemplo, almoçar com calma, que muitas das vezes eu sei que a teoria é diferente da prática, mas acho que tem que haver aqui um equilíbrio, não é? E eu contra mim falo, porque às vezes que o corre-corre pode não ser sempre assim, mas pelo menos se estivermos alerta para isto, se calhar, dia sim, dia não, começamos a ter mais cuidado, se calhar não estar a ver televisão quando estamos a almoçar, tentar não estar nas redes sociais, porque nem nos apercebemos do que é que estamos a comer, não é? Muitas das vezes até podemos, se calhar, exagerar na quantidade, porque nem nos apercebemos do que é que estamos a comer, ou seja, há pequenas coisas que nós, se calhar, até conseguimos ir fazendo diariamente, se tivermos alerta para isso, para também ser aqui uma forma de autocuidado com a nossa Oh, Maria, alimentação, isso que é estás a dizer é fundamental. muito importante, porque leva-nos ao mindful eating, não é? Uhum, Que é exatamente. de facto estarmos concentrados no que estamos a fazer, concentrados no prazer da nossa refeição, saborear cada alimento e, como tu dizias, podermos almoçar, jantar devagar, saboreando, desfrutando. Sim, e muitas das vezes eu acho que hoje em dia é raro isso acontecer, não é? Porque estamos sempre atrasados ou temos sempre alguma coisa a acontecer. Mas acho que realmente, apesar da nossa vida ser assim, eu acho que nós também devemos ter aqui uma atitude ativa se também queremos melhorar alguma coisa em nós, não é? Eu sei que às vezes parece muito, muito teórico, mas eu acho que se nós todos os dias pusermos algumas coisas em prática, depois aquilo já começa a fazer parte, não é? Já é um hábito. Mas eu acho que hoje em dia acaba por ser mesmo é difícil e eu percebo que seja desafiante, mas pequeninas coisas, como por exemplo não ter o telemóvel, não é? Porque nós muitas das vezes estamos ao telemóvel só para ver o que é que se passa, não é? E se calhar não é uma Esta coisa que ideia do seja multitasking, essencial. fazer várias coisas ao mesmo tempo, não é? E eu acho que Exatamente. estavas a dizer, e realmente à hora de almoço, a tendência é ou reduzir a hora de almoço, Sim, muitas vezes, para ganhar tempo, não é? exatamente. Tal como por vezes há aquela tendência também de se roubar horas ao sono, não é? Onde é que eu posso Sim, ir buscar mais umas horas para o meu completamente. dia que só tem 24 horas, não é? Completamente. E portanto temos que controlar isso e esta questão de desfrutar, saborear, realmente concentrarmos naquele Fazer momento, naquela refeição, uma naquele refeição prazer consciente, a texto não é? conscientemente, exatamente, concentradas no que se está a fazer. Exatamente. E claro que depois também podemos falar aqui sobre as questões de tentar, por exemplo, ter aqui alguns horários regulares, não é? Durante o dia para comer, porque depois é a tal questão que estamos a falar. Estamos no corre-corre, agora tenho uma coisa para entregar, então não vou comer. Mas se calhar também termos aqui uma atitude ativa, novamente, para tentarmos mudar isso em nós. E uma pausa, Porque isso, por exemplo, e aproveitar até para fazer uma pausa consciente, que já percebemos que é exatamente, tão importante ao longo do dia, já falámos aqui noutras lives sobre isso, até com exatamente. a Helena Paixão, Uhum. psicóloga. Porque, sabes porquê, Paula? Também há certas coisas que eu tenho tentado melhorar um bocadinho em mim e essa questão que tu estavas a dizer do sono, de ficar a trabalhar e tudo, é uma coisa que eu também tenho tentado, ir mais cedo para a cama, ou seja, porque eu depois também sinto, e eu acho que quem nos está a ouvir, se calhar perceber as diferenças quando começamos a mudar. Que é, às vezes ficamos a trabalhar até tão tarde e dormimos pouco e depois o dia seguinte não vai correr tão bem se calhar se tivéssemos tido uma noite melhor de sono. Só que às vezes nós temos é que dar tempo e perceber as prioridades para depois irmos colher os frutos. Oh Maria, e esta questão do sono e da alimentação, que o sono é outro pilar do Sim, autocuidado, estão exatamente. muito, muito interligadas. Tão interligadas que tu este ano Uhum. vais ter uma Uma talk tal.
com a Teresa, é Self-Care verdade, Market and sobre Summit no isso. fim de semana de 29 e 30 de março, que vai ser em Lisboa, Uhum, na Cordelaria Nacional, que é um evento dedicado ao autocuidado e ao universo do autocuidado e aos seus 6 pilares, e tu vais ter uma talk justamente que cruza estes 2 pilares, o exatamente. sono e a alimentação. Sim. Eu não sei se, olha, há bocadinho estavas a falar que não era horas para uma mãe estar aqui, etc. Por exemplo, agora já não, que já durmo melhor. Mas uma das coisas que acontecia muito, não é? Quando estamos em pós-parto ou temos os filhos pequeninos, é a parte do sono, não é? E eu percebo plenamente em mim que quando eu durmo menos, quando eu durmo pouco, a vontade de comer outro tipo de alimentos é totalmente diferente no dia seguinte. A vontade de alimentos, se calhar, com mais açúcar, com mais gordura, com outro tipo de alimentos. Isto já não acontece quando temos uma noite melhor de sono. Portanto, é isso que eu e a Teresa vamos falar um bocadinho, ela do sono e eu da alimentação, que é como é que uma boa noite de sono pode influenciar a alimentação, não é? Do dia seguinte, por exemplo, e como é que a alimentação também pode influenciar aqui a parte do sono. Porque há coisas tão simples, Paula, que nós até podíamos tentar ir melhorando no nosso dia a dia, que às vezes achamos é que isto é tudo um bicho de sete cabeças, e então quando falamos de alimentação, ainda mais, não é? Oh, Maria, e tu Mas tocaste num ponto importante, que é quando dormimos mal, de facto, a tendência no outro dia temos mais vontade, um apetite especial, se calhar por alimentos completamente, menos sim, saudáveis. E acho que já toda exatamente. a gente passou por isto alguma vez na vida, tal como se calhar estamos mais irritadiços, com menos paciência para determinadas coisas do Aquela dia a parte das dia que habitualmente. emoções também, não é, Paula? Às vezes quando há uma Exatamente. emoção é um trigger para se calhar depois nos apetecer Mas determinado também, tipo de alimentos. quando jantamos Sim. tarde, por exemplo, e daí a Uhum. importância de dar aqui um intervalo entre a hora de jantar e a hora de ir para a Uhum. cama dormir, também por vezes dormimos mal, porque ainda estamos a É, fazer a digestão e por não vamos dormir exemplo, tão bem. E hoje, com exatamente. todos os gadgets que há que avaliam o sono, eu acho que isto é muito ainda mais evidente e a pessoa pode Fazer avaliar aqui e um trabalho. conhecer-se melhor e perceber que efetivamente, quando janta mais tarde do que aquilo que é a sua rotina habitual, que depois a noite de sono, o O sono não é sono não é tão tão tranquilo. tranquilo, tão revigorante. Isto agora que tu disseste, Paulo, é uma coisa que eu acho que é muito importante, que é mesmo nós autoconhecermos. Eu acho que isto é fundamental para nós conseguirmos ter uma atitude ativa no que nós queremos melhorar e percebermos mesmo como é que nós funcionamos. Porque se nós não conhecermos, porque nós somos individuais, não é? Eu sou diferente de ti, tu és diferente de mim e de certeza que os triggers para ti são diferentes dos meus e etc. E se cada uma de nós conseguir mesmo fazer uma análise profunda de como é que funciona, é muito mais fácil saber como é que vai agir naquela situação, não é? Por exemplo, eu passo muitas horas sem comer, fico cheia de fome, já sei o que é que. Ou seja, eu já A sei que hora do para lobo, não mim, é? A a hora chamada do hora do lobo, lobo que sim, acontece e que é que é muito comum frequente, nas mulheres quando sim, chegam é, a casa, não é? Só almoçaram ou tomaram um pequeno exatamente. almoço, almoçaram, não lancharam e de repente chegam a casa e são capazes de devorar este mundo e o outro. Mais alguma coisa, exatamente. Ou seja, e se nós tivermos esse conhecimento, se cada uma de nós souber isso, já consegue antecipar tudo isso, não é? E Maria, então acho que é muito importante. já sabemos que a alimentação mediterrânica, dizem todos os estudos, a Uhum, evidência científica, não é? É aqui a mais recomendada, com todos os efeitos e impactos que tem na nossa saúde, na longevidade saudável, tudo exatamente. isso está mais Uhum, demonstrado. Mas como é que nós, na prática, no uhum, dia a dia, nesta lufa-lufa que tu estavas a dizer, nesta correria, diz-nos lá algumas medidas estratégicas mesmo importantes, que uhum, se calhar começa com a importância de termos uma rotina do dia em que vamos às compras ou ao uhum, supermercado e dos alimentos que escolhemos para ter em casa. Não sei, sim, já me estou aqui a antecipar, mas estava aqui a pensar um bocadinho em mim, o que é que eu tento fazer também para para organizar, conseguires a para tua que depois semana. tenha em casa o que eu quero ter e possa preparar durante o fim de semana alguns alimentos ou refeições que já estão pré-feitas ou quase feitas depois que me ajudam Para a durante, semana seguinte. durante os jantares da Uhum. semana. Um, como é que diz-nos lá assim 3 ou 4 medidas estratégicas que podem mesmo fazer a diferença na vida das pessoas e ajudar a que a alimentação seja mais saudável, mais Uhum. equilibrada e que possamos integrar cada vez mais na nossa rotina aquilo que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde e que todos os estudos dizem que é uma alimentação mediterrânica. Exatamente. Então, olha, Paula, eu acho que a primeira coisa pode ser garantir, pelo menos, que temos os alimentos certos em casa. Ou seja, mesmo que não façamos, imagina, uma emenda, uma lista de compras, mesmo que não queiramos ir para esse nível, pelo menos garantir que conseguimos ter os alimentos em casa. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, não vamos com lista de compras nem nada, vai tudo assim um bocadinho, mas o que eu quero dizer é, pelo menos garantir isso. Porquê? Porque se eu inicio a minha segunda-feira sem nada em casa, automaticamente nós vamos começar a semana mal.
E se aquele dia já vai correr mal, que é segunda-feira, não é? O resto da semana já não corre bem. Portanto, eu acho que o principal é garantir sempre que temos os alimentos Ou em seja, casa. Agora, se claro calhar que instituir na rotina um dia ou um para ir, por horário exemplo, para ir ao às supermercado, compras. para ir às compras. Exatamente. E uma das coisas que eu sugiro muito, Paula, é em vez de ir ao fim de semana, eu sei que nem toda a gente consegue, ir, por exemplo, no final da semana anterior. Ou seja, imagina quinta ou sexta. Porquê? Porque quando iniciamos o nosso fim de semana, já temos tudo em casa. E então às vezes até há aquela ronha de manhã ou sábado, e se calhar podemos começar automaticamente a preparar a semana seguinte. Enquanto se calhar se vamos ao domingo à tarde ou ao domingo, depois ao domingo o que é que vamos fazer? Descansar, ver um filme, já não nos vai apetecer fazer nada. Ou seja, novamente aqui antecipar tudo um bocadinho e se calhar começar o fim de semana já com as compras. Então fica Depois outra coisa que aqui acho, a dica. Sexta ao fim do dia, por exemplo, ou não é? Por quinta-feira, exemplo, eu acho que é uma ótima ideia. ou Porque acho que sábado de manhã, facilita. não é? Muitas vezes que Exatamente. tão bom que é ir ao mercado, comprar os Sim. frescos, E não é? depois Escolher o peixe, de sábado de manhã com aquela azáfama dos mercados que é tão bom, exato, tão sim. tradicional e tão bom, não é? E depois, por exemplo, começar a preparar sábado à tarde. Outra coisa que também que eu acho que é importante, Paula, é aproveitar também o que nós temos de bom de haver evolução, não é? Ou seja, por exemplo, eu sou fã de legumes congelados. E então, desde que tive filhos, pronto, já quase não uso frescos, porque sei que se eu chego a casa à tarde, não vou fazer os frescos. E eu já me conheço, ou seja, os congelados eu acho que é a forma de nós conseguirmos ter hortícolas em todas as refeições, que é fundamental nós termos hortícolas ao almoço e ao jantar. E isto falha muito na refeição dos Maria, portugueses. Vê-se muito carne com explica-nos um arroz. bocadinho, Adi, desculpa interromper-te, mas é que eu acho que isso é mesmo importante e eu noto até no meu dia a dia aqui na farmácia, que é quando nós dizemos às vezes metade do prato deve ser verde. Sim, Mas certo. depois, o que é que isto quer dizer ser verde? Porque a diferença entre as saladas e as hortícolas é gigante, não é? Sim, Em termos de riqueza nutricional. Queres explicar-nos, nutricional. dar Sim. exemplos de hortícolas? O que é que tu queres dizer com isso? E depois, porque Certo. é que a sopa deve fazer parte Sim, isso é outra coisa das nossas do nosso refeições dia a dia. principais? Certo. Então, olha, claro que nós podemos sempre variar entre saladas frescas, não é? Cruas e hortícolas. Aqui a questão é, quando nós fazemos uma salada, a minha sugestão é tentarmos enriquecer ao máximo aquela salada, porque muitas saladas que se vêem são alface com cebola, e alface é água, não é? Portanto, tentar ao máximo, se calhar, utilizar cenoura, beterraba, ou seja, a cebola também, a rúcula, os espinafres, há aqui vários crus que nós podemos fazer na salada. Só que depois entra outra variável, que é a parte de ser mais complicado, não é? Ou seja, quando eu estou a dar aqui estas ideias, estes exemplos, acredito que algumas pessoas deste lado estejam a pensar, pois, mas eu depois estar a ralar a cenoura e estar a fazer isto. E eu, como gosto muito de falar da prática, gosto muito de dar estes exemplos. Ou seja, acho que se é para comer salada, é importante também enriquecer com tomate, para não ser só alface. A parte dos hortícolas acaba, como por exemplo couve de Bruxelas, feijão verde, a Brócolos. cenoura também, os brócolos, a couve-flor. É interessante porquê? Porque acaba por aumentar a saciedade, mais do que, por exemplo, uma salada de alface, né? Tem mais fibra, então acaba por ajudar também a manter a saciedade. Podemos deixar aqui um desafio a quem nos está a acompanhar, que é experimentar e fazer a mesma refeição, mas uma vez com uma salada e outra vez com uma boa porção, mais ou menos 200 gramas de hortícolas, e perceber a diferença na saciedade, que é para perceberem o porquê de nós, profissionais de saúde, não é? Sugerirmos isto. Porque às vezes nós ficamos a pensar, mas qual é que é a diferença? Então, mas eu comi salada, certo, mas é diferente. E a parte da sopa também. Experimentem fazer uma refeição com sopa ou sem sopa e a saciedade é totalmente diferente. Maria, isso E leva a eu outra sou questão que é ter sopa em casa. Eu tenho sempre, sempre sopa, sempre porque sopa. a sopa é preciosa, não é? Como tu dizes logo na questão da saciedade, e é essencial e É tão uma fácil de fazer. fonte de E, vitaminas, uma fonte de minerais, de água também, de hidratação. E é fácil de fazer, exatamente, é simples, não é? E é um hábito que é engraçado, Paula, que nós começamos a instituir, neste caso, os nossos pais, não é? Instituíram quando começámos a introdução alimentar, mas depois parece que com o avançar da idade as pessoas vão deixando de comer sopa. Temos muitas pessoas que não comem sopa, não é? Ou então que só comem ao jantar, não é? Uma sugestão que eu também dou, que eu também faço em minha casa, é quando é necessário, eu compro sopa feita. Sopa, se nós virmos os ingredientes, são só os ingredientes mesmo da sopa, ou seja, uhum, não tem propriamente qualquer
qualquer adição, é muito importante estarem atentos também aos ingredientes, aos rótulos, pronto, isso também dava outro live, a Sim, análise de rótulos, agora sim, lembrei, sim. não é? Sem dúvida. Olha, esse é um Por tema exemplo, interessantíssimo. olha, também se Fica já quiseres, aqui. agora lembrei-me, fica aqui e podemos, por isso não se esqueçam que têm que participar no evento, que é para aprenderem muito mais, porque isto Pois é é, só Maria, aqui um estás bocadinho agora sobre a isto. tocar aqui num ponto importante, é que vai haver uma cozinha no evento, vamos ter vários Exatamente. show Muitos cookings, workshops, exatamente, e show workshops, cookings que mas não também podem show perder. cookings na cozinha, e sobre vários temas. Sim, Receitas planear uma sem semana açúcar, saudável, como preparar uma uma semana semana saudável. saudável. Também vamos ter aqui o tema para os bebés de introdução alimentar, a parte dos pequenos almoços, portanto é mesmo a não perder. É uma das áreas que eu mais gosto de fazer e já perceberam que eu gosto de comunicar e depois trazer isto para a prática, vocês perceberem como é que realmente na prática conseguimos fazer receitas simples, fáceis, rápidas, que não dão muito trabalho porque eu acho que é este o caminho que nós precisamos ter na nossa alimentação, não é uma coisa que seja pesada para o nosso dia a dia, que seja ainda mais difícil, e que eu acho que às vezes é isso que acontece muito. Portanto, tentem mesmo inscrever-se nos show cookings, porque acho que vão mesmo tirar dali dicas preciosas e outra motivação também para encarar a Portanto, alimentação no saudável. fim de semana de 29 e 30 de março, esperamos por todos. Maria, A tu já todos. disseste três medidas estratégicas Uhum. importantíssimas. Definir um dia em que, para ir às Vamos compras, para ir mais ao com. supermercado. Sim, exatamente. A questão dos legumes. Dos Se não legumes são frescos, ter pelo congelados, menos por legumes exemplo. congelados. Uma Epá, gaveta de congelados no frigorífico tem que haver. Sim, E, acho que dá muito jeito. e a A questão da parte, sopa. a Ter parte da sempre sopa sopa. também acho E que é se não bastante quisermos importante. fazer nós a sopa, então que tenhamos sopa já, que Já, se compre já sopa já pronta, feita. exatamente. Depois posso dar aqui outra sugestão. Por exemplo, Então Paula, vá, dependendo aqui um bocadinho de quando quatro. é que a pessoa cozinha, não é? Ou seja, ter sempre carne, pronto, também ter leguminosas, mas quando estou a falar aqui de carne ou peixe, é ter doses individuais, ou seja, coisas que nós conseguimos fazer em pouco tempo quando é necessário. Por exemplo, fazer um bife, grelhar um bife é rápido, é simples. Mas se eu tiver que fazer uma perna de peru às 8 da noite, já só vou comer às 10. Ou seja, de acordo com a rotina de cada um, ter tanto doses que são mais familiares, não é? E que têm que ir ao forno e que demora mais tempo, ou doses que nós precisamos de ser individual e que seja rápido. Porquê? Porque senão é uma dor de cabeça, que é, eu apanhei trânsito, mas tinha a perna de peru para fazer. Mas depois só tenho a perna de peru, então só vamos jantar às 10. E por isso é que eu acho que às vezes nós achamos que a alimentação saudável é tão difícil, porque é a vida a acontecer, as coisas acontecem. Nós temos é que conseguir adaptar a nossa vida, não é? E a nossa rotina a esta Então, ter questão o da alimentação. plano A e o plano B. Sempre. Tem que ser ter sempre uns ovos, por exemplo, Paula, rapidamente se faz uns ovos, não é? Ou seja, eu acho que há muitas estratégias e muitas formas de nós conseguirmos ter uma alimentação saudável, mesmo na correria do nosso dia a dia. Qual é que é o grande problema? É que muitas das vezes, quando nós falamos em alimentação saudável, nós pensamos sempre que nós é que temos que adaptar a nossa rotina à alimentação. E tem que ser ao contrário, que é o que eu defendo, que é nós temos que adaptar a alimentação à nossa rotina. Porque a rotina não muda, não é? E é o que eu digo muito em consulta. É tudo muito giro, mas imagina, mas a nossa rotina não muda. É igual, não é? Por mais que tu queiras ter uma alimentação saudável, tu tens que estar na farmácia naquele horário, não vais mudar isso para ir às compras. Portanto, é importante adaptar a alimentação a essa tua rotina. E eu acho E que aos quando nós gostos. começamos. E eu acho que E aos também, gostos. Sim, porque há pessoas que gostam de um alimento, outras que nem pensar, e portanto isso também é importantíssimo. Por mais saudável que seja, tem que se a ser. pessoa não gosta, vai ser Não muito vale a pena. difícil de. Não Sim, vale a sim. pena. Sim, sim, sim. Eu acho que a alimentação tem que nos dar prazer. E às vezes eu digo, Paula, nós já temos tantos desafios na nossa vida que se a alimentação que temos que comer todos os Claro, dias for mais uma claro, preocupação, epá, ninguém está para isso, claro. não é? Acho que temos que prazer a comer, claro que com equilíbrio e com moderação, no sentido em que temos que fazer escolhas alimentares, não é? Ou seja, se eu sei que sou muito de doces, se calhar tenho que ter novamente aqui um papel ativo e não vou estar a comer sobremesas todos os dias. Mas é muito importante realmente nós termos prazer a comer coisas que nós gostemos, não é? Por exemplo, eu gosto de cozidos e grelhados, mas eu gosto de guisados, gosto de assados. E isto é saudável à mesma. Se calhar tenho é que ter atenção aí, não vou pôr um Olha, e a molho. propósito disso que estás a dizer, lembrei-me agora do livro da professora Conceição Calhau, em que Uhum. fala exatamente nisso, dos guisados, dos estofados, e a importância que têm na nossa alimentação. Sim, Não é e porque isto só depois são aquela muitos. ideia de que a alimentação saudável, desculpa interromper, mas Sim, aquele sim. mito de que a alimentação saudável são só os grelhados e os Ai, cozidos. não, 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 de todo, de todo. Depois temos é que estar atentos a outras coisas, porque o que é que acontece muitas das vezes? Pomos o molho em cima do arroz, comemos a pele, molhamos o pão. Isto sim são os
problemas. Agora, se nós estivermos a comer o nosso guisado, o nosso estofado, se não comermos a pele, não é? A pele toda, se não pusermos o molho, se não molharmos o pão, se não formos comer o queijo a seguir à refeição. Há aqui vários exemplos que eu podia dar, não é? Agora, eu acho que é fundamental ter prazer a comer. Isso é uma das coisas que eu tento sempre fazer e principalmente, por exemplo, eu também janto cedo, mas depois de um dia de trabalho, eu sei, já me conheço, que eu preciso ter um jantar que me reconforte. Porque senão, a seguir ao jantar, deitar os meninos, começo logo a pensar noutras O que coisas. é que vou petiscar? O que é que eu vou petiscar? E então eu acho que isto é fundamental e acho que acontece a muita gente, não é? É porque finalmente chegamos a casa, estamos no nosso sítio onde queremos estar, não é? E depois começa a vir. E o que é que nos dá prazer Aquele momento automático? A de alimentação. descomprimir, não é? Descomprimir. Exatamente. E a alimentação é muito isso, não é? Nós vamos buscar um prazer automático à alimentação. Daí o desafio de às vezes conseguirmos gerir aqui as coisas. E as emoções, porque tal como no ano Ai, passado sim, também tiveste aquela talk interessantíssima sobre a com a fome Helena. emocional, não é? Completamente, sim. Porque nós comemos muitas das vezes as nossas emoções, não é? Eu não sei se tu sentes isso, Paula, mas eu se calhar num dia que esteja mais estressada, mais cansada, que o dia não esteja tão bom, se calhar vou pensar, vai Ou apetecer ao um contrário, ou gelado ou perder um chocolate. completamente o Sim, também apetite. há, exatamente, exatamente, também há pessoas que vão mais para esse lado, exatamente. Quando estão mais Nós temos aqui, estressadas. estava aqui uma senhora a perguntar se comermos sopa também temos que ter legumes no prato. Sim, é importante aqui ter as duas coisas, tanto a sopa como os legumes. E depois temos aqui uma senhora a perguntar, e se for um cozido à portuguesa? O cozido à portuguesa é saudável, na sua maioria. Depende do que é que nós vamos pôr no prato, porque tem as couves, não é? Tem o nabo, tem as batatas, tem a carne. Agora, se vamos falar dos enchidos, há uma diferença entre, se calhar, colocar uma rodela de cada enchido ou do que nós mais gostamos, ou se calhar depois os enchidos serem metade do prato. Porque é engraçado, Paulo, por acaso às vezes fazem-me estas perguntas que é, os pratos típicos portugueses são saudáveis? São, depende é da forma como nós os E da, comemos da forma e e da da quantidade. quantidade. A mesma coisa, se calhar, Exatamente, se falássemos de feijoada, não é? exatamente, exatamente. Que muitas das vezes também temos a Feijão é ideia. riquíssimo. Sim, sim, sim. Agora é só dizer uma coisa, agora uma coisa, que se calhar não vão gostar de ouvir, como quem diz, mesmo que vamos comer um cozido à portuguesa, comemos a sopa antes. E o que é que acontece? Quando são estes pratos mais fartos, não é? Muitas das vezes não comemos sopa, não é? Quando é assim um prato mais robusto. E é isto que nós temos que ir tentando mudar em nós. Ok, eu vou comer o cozido, mas vou comer primeiro uma sopa e depois consigo controlar a quantidade do cozido que vou comer. E escolher também a quantidade dos alimentos que vou colocar no prato, como estavas a dizer. O Exatamente, cozido não tem exatamente. só os enchidos, tem uma série de carnes também, não é? Exatamente, Que, exatamente. E então fazer aqui uma escolha, isso é fundamental, não é? e se E depois eu acho que a calhar grande questão escolher é ou que, a batata ou o arroz, não é? também, por E não, exemplo, exatamente, não e colocar não os tudo, dois, exatamente. não. Ou seja, estes pratos típicos portugueses podem fazer parte da nossa alimentação saudável, não tem qualquer problema. E eu acho que há muito ainda este mito, Paula, não sei se Sim, eu concordas acho que que sim. é. Eu acho que isto é mesmo importante reforçarmos isto, que é que uma alimentação saudável e equilibrada e a recomendada é a alimentação mediterrânica, não é? Uhum, De acordo com a evidência científica, exatamente. não tem que ser castradora, não tem que ser baseada em sacrifícios, não é? Não, de todo, Tudo depende de das todo. nossas escolhas, do que é que gostamos, como é óbvio, e da quantidade. Exatamente. E depois irmos tentando, claro, e dependendo muito dos hábitos de cada pessoa, irmos tentando também adaptar um bocadinho o nosso paladar, não é? Ou seja, se nós temos uma pessoa que se calhar os hábitos alimentares não são assim tão adequados, claro que o objetivo é ir tentando melhorar os hábitos alimentares daquela pessoa, mas aos gostos e preferências daquela pessoa, mas também essa pessoa também ir tentando aqui adaptar o paladar. E eu falo por mim, não é, Paulo? Eu quando era mais nova, e tu sabes disso, passei por uma fase de excesso de peso, a minha alimentação não tem nada a ver com o que era hoje em dia, nada a ver com o que era antigamente. Eu lembro-me de estar na escola e comer 2 pães com chouriço, por exemplo, no intervalo de 15 minutos, só para tu. Ou seja, eu lembro-me que na altura eu comia iogurtes naturais e punha açúcar. Hoje em dia só como iogurtes naturais. Açúcar do açucareiro. Sim, 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 sim. E hoje só como iogurtes naturais. Ou seja, eu acredito, porque também passei por isso, que o nosso paladar também se vai habituando. Agora, temos é que dar tempo ao tempo. Porque muitas das vezes nós queremos é tudo para ontem, não é? E é mais outra E questão. sabemos que um hábito novo demora pelo menos, no mínimo, 21 dias Sim, a epá, ser demora tanto instituído. tempo, sim, demora tanto tempo.
porque nós queremos é logo tudo a correr e as coisas não acontecem assim. Mas quando falamos de alimentação saudável, toda a gente pensa que é de hoje para amanhã. Amanhã já vou. E isso é meio caminho andado para voltar para trás, que é o que eu Claro, digo sempre, claro. não é? Porque nós estando motivadas fazemos tudo, não é? A nossa cabeça comanda. Mas depois às vezes quando acontecem coisas pelo caminho, é mais fácil Maria, voltar e para outra trás. questão que eu acho importante, duas, mas agora vou começar pelo Sim. stress, depois já vamos aos açúcares e quem tem Uhum. uma vontade muito grande de comer coisas doces. Certo. Mas há alimentos que nos podem ajudar a gerir o stress, a ansiedade. Queres falar-nos um bocadinho sobre isto? Então é assim, eu acho que primeiro que tudo é importante nós, ou seja, há alimentos que sim, que têm aqui algumas funções que podem ajudar, mas também, ou seja, o que eu quero dizer com isto é, não é por estarmos estressados que temos que ir consumir esse género não sei se estou aqui a fazer Sim, entender, sim, 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 esse género perfeitamente. de alimentos, percebes? Mas sim, ou seja, podemos falar, por exemplo, em alimentos que têm, isto está bem, que têm magnésio, por exemplo, vitamina C, ou seja, aqui as nozes, as laranjas, os kiwis, ou seja, há aqui alimentos que ajudam no stress e na ansiedade, mas eu acho que é muito importante também nós percebermos que é importante aqui haver uma avaliação individual para perceber até que ponto é que faz sentido ou não. Estou-me a fazer entender? Perfeitamente. E quais são as necessidades de cada um? De cada pessoa, Em termos de exatamente. minerais, como estavas a Uhum, dizer, não é? uhum, Vitaminas, minerais. exatamente. E que podem aqui contribuir então aqui para irmos aqui Isso controlando. leva-nos a a- outro ponto muito importante, que é a Uhum, importância de as pessoas serem acompanhadas por um profissional de saúde. Porque às vezes, sim, eu acredito que na alimentação e na área da nutrição acontece muito, as pessoas já experimentaram N dietas e há muitas dietas uhum, da moda, não é? sim. Mas geralmente fazem sozinhas. E a Muitas das vezes sozinhos, importância de sim. fazendo com acompanhamento, com um profissional de Uhum, saúde, faz toda a diferença. Além de que têm todo este acompanhamento personalizado, não é? De acordo com os exames e o que é que os exames sim. revelam, não é? Sobre o E estado em todas as realmente áreas, Paula. nutricional em todas as áreas, mas agora Sim. aqui em concreto, não é? Sim, da parte da nutrição, sim, eu acho que é muito importante, e estava a dizer de todas as áreas, porque acho que hoje em dia, como escrevemos no Google e aparece tudo, acho que hoje em dia as pessoas acabam por se focar muito nisso, não é? E então acabam por deixar de ir aos vários profissionais de saúde porque andaram a ler, não é? Eu acho que isto também devia voltar um bocadinho para trás, porque é realmente fundamental estarem ao lado dos profissionais de saúde que estudaram e que sabem e que podem realmente ajudar no caminho. Falando aqui da parte da alimentação e da nutrição, também, não é? Porque nós muitas das vezes fazemos o que a amiga está a fazer, fazemos o que lemos, fazemos a dieta da moda, etc. E depois há aqui duas coisas, que é, pode não ser o mais indicado para nós e muitas das vezes não é consistente, não é? Porque muitas das vezes quando então falamos em dietas, são coisas que não se vão, que não se coadunam com a nossa vida, com o nosso dia a dia, não é? São coisas passageiras. E aí sim vem outra vez a ideia de que uma alimentação saudável é difícil, não é? E por isso é que é fundamental estar outra vez aqui adaptada à rotina de cada pessoa para conseguir ter, neste caso, um plano alimentar adaptado à rotina, aos gostos e a tudo o que aquela pessoa acaba por passar. É fundamental que isso aconteça. Ó Maria, e tu no Self-Care Market Summit este ano vais Sim. ter uma série de show cookings Uhum. dedicados a receitas sem açúcar. Mas Sim. doces, receitas doces sem açúcar. Agora fui Sim. aqui e não fui rigorosa no nome. Receitas doces sem açúcar. Queres falar-nos um bocadinho sobre isto? E porque é que é tão importante ajudar aqui as pessoas a gerir esta questão dos açúcares? Açúcar. Então, porquê é que nós achamos que estes temas iam ser interessantes para nós fazermos? Porque realmente nós conseguimos ter coisas saborosas e boas, e atenção que eu também sou muito de doces, e tentarmos ao máximo ir substituir o açúcar por outras fontes de açúcar, não é? Eu acho é que nós precisamos é de ver na prática como é que funciona. Ou seja, nós conseguimos, por exemplo, ter várias receitas, ou de sobremesas, ou de panquecas, ou de papas de aveia, aquelas coisas para o pequeno almoço, para os lanches, para os snacks, que não precisam ter obrigatoriamente açúcar, mas que ficam doces, porque se calhar são adoçadas, por exemplo, com fruta, ou com puré de fruta, ou até tem, por exemplo, aqueles toppings como umas raspas de laranja, umas raspas de limão, canela. São coisas que nós não estamos muito alerta para o dia a dia, mas que fazem toda a diferença para nós termos uma alimentação saudável, que nos dê prazer e que até nos dá aquele conforto. Por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é, por exemplo, papas de aveia no forno, por exemplo. E às vezes há muitas pessoas que gostam de ter um bolo à tarde, não é?
E se calhar uma Ou papa de durante o aveia fim de no semana, forno, fazer um ou bolo, não durante o é? fim de semana fazer um bolo, por exemplo, exatamente, tentar reduzir a quantidade. Claro que isto é tudo por patamares, não é? Para quem nos está aqui a ouvir, só para não se assustarem. Ou seja, se estão habituados a fazerem um bolo com açúcar, nós podemos começar por reduzir para metade, não é? E depois, no outro fim de semana, tentar ainda reduzir mais e se calhar pôr uma peça de fruta para adoçar, a banana ou puré de fruta, não é? E ir chegando aqui a uma receita que realmente a vossa família goste e que esteja satisfeita. Agora, há realmente muitas receitas que são interessantes e que podemos sempre tentar melhorar a sua composição nutricional, não é? E por isso é que nós também, e tu achaste que era uma boa ideia, não era, Paula, fazemos aqui este show cookings, porque assim as pessoas também, além de tudo o que nós vamos falar em termos de nutrição, também nos veem aqui a pôr as mãos na prática, que eu acho que é fundamental, e aproveitarem também para tirarem as dúvidas e para saírem de lá cheias de ideias para implementar na E, semana. e aquilo que tu dizias há pouco, ensinar fazendo, não é? E Exatamente, com exatamente. exemplos de receitas, e no show cooking É estão ali isso os mesmo, vocês nutrientes, vão as estar pessoas mesmo a ver veem tudo. como é que, Como é que não se é? Como é que se faz, a faz, sequência em que se exatamente. vai adicionando, portanto, A tudo isso. consistência, a forma como tem que estar, e depois provam também, têm acesso a provar para perceberem se gostam ou não gostam, não é? Também podemos pensar agora em enviar um e-book, depois tem que ir lá, que é para receberem um e-book também, para verem, por exemplo, com receitas. Portanto, é mesmo a não perder Fica já aqui estes também show mais cookings. uma surpresa Pois é deste só ano. surpresas, não podem mesmo perder. Hum, e pronto, pronto, mas então vamos ter esse também das receitas sem açúcar para tentarmos aqui devagarinho irmos melhorando a forma como cozinhamos em nossa casa. E atenção, para quem me está aqui a ouvir e se calhar não me conhece, eu não sou nada radical, nem extremista, portanto não vos vou falar sobre coisas que não se coadunam com a vossa vida, porque acho que é muito Desculpa. importante também passar esta mensagem, não é, Paula? Porque acho que às vezes as pessoas podem pensar, mas eu vou lá, depois não vou gostar de nada, porque ela vai dizer que eu não posso fazer isto e aquilo. E eu acho que há espaço para tudo, com moderação e com equilíbrio. E está aqui outra Este pergunta, Paula. Primeiro temos evento aqui a é nossa aberto a Helena a todos. mandar uns beijinhos. Exatamente, este evento é aberto a todos. A todos. Sim, sim, Todos, sim. público, não é para profissionais de saúde, são muito bem-vindos, os profissionais de saúde, como é óbvio, mas é para todos, sim, exatamente. E vai ser no fim de semana de 29 e 30 de março, em Lisboa, na Cordoaria Nacional. Se virem como é que foi o ano passado, foi espetacular. Portanto, o próximo ano ainda a melhorar mais. Próximo que já é já, é já este ano. Próximo que é este, o próximo evento, era isso que eu queria dizer. O próximo que é O agora, que é próximo, já daqui a... 26 também, mas agora vamos Exatamente. pensar no 25, 2025. Maria, e que sugestões, Hum. como nutricionista, é que tu nos podes dar para que, de facto, de uma forma descomplicada e simples, no dia a Uhum. dia, para além do que já disseste anteriormente, que outras sugestões é que nos podes dar para que seja fácil e rápido Esta conseguirmos parte ter da as tais alimentação. refeições Uhum. saudáveis? Ok. Olha, Paulo, uma das coisas que eu acho que é muito importante é, por exemplo, andar com a lancheira atrás. Acho que acaba por ajudar muito nós conseguirmos ter a lancheira para garantir que temos as nossas refeições direitinhas para durante o dia. E uma sugestão que eu dou é levar sempre a mais do que a menos, porque às vezes pode haver assim umas coisas que nos atrapalham o dia e pelo menos sabemos que temos ali alguma coisa em vez de ter que ir ao café ou à máquina automática. Acho que pode ser aqui uma boa sugestão. Isto prende-se com outro tema, que é aqui só a parte de planeamento, organização, de tentar deixar a lancheira pronta, se calhar no dia anterior. E se forem pessoas que se esquecem da lancheira, pôr um post-it na porta a dizer não esquecer a lancheira. Por exemplo, acho que também acaba por ser importante. Depois, manter a hidratação também é fundamental. Nestes dias, se calhar mais frios, pode ser mais difícil, mas façam chás, infusões, não é? Eu acho que aqui também outra sugestão que eu costumo dar é porem a água em sítios estratégicos. Por exemplo, são pessoas que gostam de café. Pôr um copo de água ao pé da máquina de café. O vosso lugar a trabalhar na secretária é sempre o mesmo, pôr lá um copo de água. Ou seja, arranjarmos estratégias, outra vez de acordo com a nossa rotina, para nos ajudar a ter hábitos alimentares mais saudáveis. Fica aqui também Isso é esta muito sugestão. importante e questão do chá e das infusões que tu falaste também, porque eu sinto e vejo isso também no dia a dia aqui na farmácia, que é para muitas pessoas é muito difícil
de facto conseguirem beber a quantidade de água que deveriam beber por dia de Uhum, acordo com o seu uhum. peso. Sim, sabes o Para que é muitas que pessoas é sim, de facto desafiante beber é água. E, água. portanto, o E chá, depois, há se calhar, uma uma coisa panóplia de chás quentinha, que as exatamente, pessoas e podem, acaba e que é por. tão reconfortante, não só no inverno, mas no inverno eu diria Sim. mais ainda, não é? O Uhum. calorzinho da chávena nas Sim, mãos, sim, escolher sim. qual é o chá que vamos usar, portanto, todo um ritual também que nos ajuda a hidratar e que não tem que ser só água, como estavas a Não, dizer, as exatamente, infusões. exatamente. Ou seja, eu acho que aqui entra outra vez, se temos uma pessoa à nossa frente, não é? E quem nos está a ouvir, se é difícil beber água, pensa, é difícil beber água, vamos assumir que é difícil, então vamos arranjar aqui outras estratégias. E se calhar acaba por ser muito mais fácil e conseguimos então manter a hidratação. Oh, Paula, só por teres aqui duas ou três perguntinhas, Ok, as só perguntas não para aparecem não. no meu ecrã, não sei porquê, Não. Temos mas ainda bem aqui que aparecem no teu. como se chama para procurar informações. Portanto, se forem aqui ao perfil da Paula, automaticamente conseguem ver as informações todas, não é? Mas eu posso dizer, é o Então, do mas diz, self-care, sim, não é? sim, Então exato, é o sim. Instagram, é Self-Care Market PT e podem acompanhar-nos a ir com todas as novidades sobre o evento. E depois temos aqui. Ah, fã das panquecas e papas da aveia, pronto. Esse comentário apareceu-me aqui também, exatamente. Ah, então, não sei, só se vai para cima, não sei. Está a aparecer então Não, pois alguns. vão voando, vão Pronto. voando. Se as pessoas não colocarem as perguntas aqui neste balão com o ponto de interrogação, Ah, então se elas calhar é vão isso. voando. Então a mim não me está a aparecer no balão, é mesmo como comentário. Pronto. Depois está aqui uma senhora, que é a Teresa, a perguntar qual a quantidade de água recomendada por quilo. Entre 30 a 35 mililitros por quilo. Portanto, é uma boa, porque assim já Vezes o sabem nosso qual é, peso. vezes o, pois, exato, vezes o nosso peso. É só fazer essa multiplicação e é mais fácil. Ou seja, já falei aqui da lancheira, já falei aqui da água. Das Depois receitas doces. são- As receitas doces exatamente, sem açúcar, temos aqui exatamente, mais um elogio, que a Maria descomplica sempre as refeições. É verdade, simples e delicioso, é é verdade. verdade. Outra coisa que eu acho que pode ser também, que nos pode ajudar muito, Paula, é no dia anterior, ou termos sempre as marmitas feitas, que eu acho que é o melhor, sinceramente, e eu hoje em dia é o que tento ter sempre o jantar pronto, por causa também dos miúdos e por toda a logística, ou pelo menos sair de casa com as coisas minimamente organizadas. Porque depois eu estou mesmo a imaginar que estamos a trabalhar e a pensar, não tirei nada, e o que é que eu vou fazer logo à noite? E acabamos por estar ali num stress e numa pressão, não é? Que podemos tirar de cima de nós, ou seja, tentar tirar ao máximo as tarefas que não precisam de estar aqui o dia todo. Acho que é fundamental. Tirar E, por exemplo, cozinhar essa em grande carga, não é? quantidade, Aliviar sim, essa carga e que se calhar com a organização, como dizias há pouco, consegue-se reduzir bastante essa preocupação. e faz muita diferença. Eu, pelo menos, sinto isso na minha semana, que acaba por fazer muita diferença. E eu acho que se nós trabalharmos muito isto na nossa semana e na nossa família, com quem nós vivemos, acaba por ser tudo muito mais leve. Outra coisa, por exemplo, é cozinhar sempre em grande quantidade. Pronto, isso eu sou fã de cozinhar sempre em grande quantidade para ter sempre sobras para ir sempre para as lancheiras e para as refeições. Eu acho que isso é fundamental. Hum, e se calhar a última sugestão que eu dava, Paula, mas que já falámos imenso, é por favor façam refeições que gostam e que vos dê prazer. Acho que isso sim é importantíssimo para vocês conseguirem ter uma alimentação saudável, quererem manter essa alimentação saudável e não terem aquela semana que muitas das vezes acontece, que é chega à sexta-feira e quero aproveitar todo o fim de semana porque andei a cozidos e a grelhados durante a semana. Enquanto se vocês tiverem prazer durante a semana, automaticamente o fim de semana são 2 dias de descanso. Claro que há aqui outros alimentos porque estamos mais descontraídos, mas estão mais tranquilos. Oh, Maria, Não há houve aquela outra necessidade. coisa, sem dúvida, eu acho que esse equilíbrio, não é? Uhum, É fundamental. Não falámos aqui que era a questão do se falámos dos doces sem uhum, açúcar e vão haver vários show cookings sim, sobre isso e com receitas práticas que as pessoas podem na hora ver como é que se fazem, mas a questão do sal também é muito uhum, importante. E nós, sim, também. portugueses, abusamos, Abusamos um não bocadinho é? do Da sal, é quantidade de verdade, sal. E é outra é questão verdade. que, quando falamos de Também deve ser alimentação saudável e trabalhada. equilibrada, a quantidade de sal não se pode deixar de falar nisto. Sim, 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 é fundamental. E nós somos muito salgadeiros, não é? E eu acho que é Isto porque muito importante estavas também a falar fazermos. agora, desculpa interromper, porque é que agora isto me ocorreu, porque muitas vezes os grelhados
e com Uhum. a ideia de que é Tens super razão, saudável, tens razão. mas Estão depois as carregados de pessoas sal. abusam. Na carne e no peixe, a Pois é, tens razão. quantidade de sal que colocam nos grelhados, não é? Vai Eu acho que prejudicar. aí ainda, sim, eu acho que aí ainda, ainda temos aqui um grande caminho também para fazer, não é? Porque quando nós associamos, por exemplo, um grelhado de sábado, domingo, é mesmo isso. E agora que estás a falar nisso é engraçado. Eu estou mesmo a imaginar, não é? Aquela carne grelhada de sábado que se põe bastante sal porque, pronto, fomos habituados assim porque gostamos. Mas é realmente importante tentarmos trabalhar isso e hoje em dia há imensas opções de Sem especiarias, de dúvida, ervas aromáticas, misturas. ervas, há Agora coisas incríveis. eu agora tenho aqui algumas em casa que são mesmo até muito interessantes, que são mesmo misturas para mistura para carnes, mistura para legumes, ou seja, aquilo já vem tudo misturado e nós podemos pôr e acaba por dar aqui um sabor bastante interessante. O que é que eu acho? Eu acho que aqui é importante nós realmente, pronto, tentarmos pesquisar algumas receitas ou algumas formas, porque eu acho que aqui a dificuldade que é, Paula, a ver se concordas, é o que é que eu vou pôr neste prato? O que é que eu vou usar? Não é? Eu acho que às vezes é difícil. Quando não são cozinheiros, não é? Aham. Porque os cozinheiros sabem, mas é difícil no nosso dia a dia. Como é que eu agora vou fazer então reduzir aqui o sal e fazer com que este prato fique saboroso? Mas hoje em dia já há imensa oferta, portanto acho que Imensas agora opções. depende, E é uma questão das depende de pessoas nós. experimentarem, e aqui é mesmo experimentar e ver o que é que gostam, não é? Uhum. Sim, sim, E sim, no sim, sim. peixe igual, no peixe igual. Sim, eu acho que Ah, para ambas, exatamente. Eu reduzi muito a minha quantidade de sal quando fui mãe, porque eu fazia a refeição igual para eles e depois punha só no prato. Ou seja, há muitas coisas que às vezes não têm sal e por um lado até foi bom, pronto, claro que faz confusão, não é? Mas por outro lado até é bom porque é a tal questão de trabalhar o e é nosso o paladar. paladar, era o que tu dizias há pouco, é treinar o paladar, não é? Sim, E as especiarias e as ervas aromáticas conseguem, de facto, aqui, são uma tem um poder alternativa exatamente espetacular. incrível e que dão muito mais sabor Uhum. do que o sal. Apenas o Isto sal. leva-nos a outra questão, que é às vezes o abuso nos grelhados, a ideia do vamos comer de uma forma saudável, grelhados cheios de sal, e Uhum. outra coisa que é nas saladas, que também é muito Certo. frequente, não é? O abuso do sal Do sal nas nas saladas. saladas. Sim, 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 sim. E o próprio tempero também, E, não é? Às vezes abusamos ali assim, pois, porque às na vezes parte. não é o azeite, ou o Sim, azeite e o vinagre, o típico sim, gaiteiro português, mas muitas vezes os molhos todos que há. sim, 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 exatamente isso. Também é outra coisa, E logo normalmente, porque a aí a salada salada já. já não é tão saudável. E E isso é é interessante nestes também. pormenores, não é? Que está. Há a diferença, é só isto. Por isso é que eu digo que ter uma alimentação saudável não é difícil, é simples. Nós temos é que estar atentos a estes pormenores, porque estes pormenores hoje em dia existem, antigamente não existiam, não é? Ou seja, esses toppings, como tu falas, não é? Por exemplo, para a salada, ou é o casfete, ou é as azeitonas, ou é isto, ou é aquilo, põe-se tudo. Antigamente, se calhar, a salada era alface, tomate, cebola e não se punha mais nada, azeite e vinagre. E hoje em dia as pessoas estão muito habituadas a estes toppings todos, e aqui é que está o problema, que é uma coisa que é importante também estarmos atentos, é todos os toppings que às vezes, e até porque, Paulo, às vezes temos tanto medo de comer determinados alimentos, e muitas das vezes, não é? O arroz, a massa, já deves ter ouvido Sim, isso imensas sim, vezes, sim, sim. mas depois, como está na moda determinados alimentos, pomos uma salada cheia desses alimentos da moda. Se nós fôssemos fazer a contagem calórica desse arroz ao jantar e dessa salada, a salada tinha um valor calórico muito maior do que aquele bocadinho de arroz. Mas, claro, as pessoas não sabem e não é a área, não têm que saber, não é isso, mas é mais, novamente, por aquele tema que estavas a dizer há bocadinho, as dietas da moda, os alimentos da moda, E o equilíbrio, pronto. lá está, a E o importância do equilíbrio, sim, equilíbrio. exatamente. Portanto, também aqui tentarem ser críticos, tentarem falar com o profissional de saúde que se calhar vos pode dar aqui algumas indicações, porque às vezes as escolhas que nós fazemos não são de todas mais Ó adequadas. Maria, isto passa a voar. Pois Já passa, já estamos aqui ultrapassámos quase a aqui. uma hora. Sim, o nosso passou Uau! mesmo a voar. É Mas no eu instante. digo sempre isto, mas é que é mesmo verdade, é mesmo o que eu sinto sempre. Estamos aqui na Ahm, conversa. e- mas tu, na tua clínica, para além das Hum, consultas individuais, sim. obviamente, tu também Uhum. tens programas Uhum. em que, no fundo, se aproveita a força, isto no bom sentido, a força Sim, do sim. grupo e da comunidade para ajudar as pessoas. Isso também é um trabalho muito bonito que tu fazes. Queres É. falar-nos um bocadinho sobre isso? Posso falar um bocadinho, Paula? Olha, sabes, ou seja, estes programas de emagrecimento que nós acabamos por fazer, pelo menos por enquanto é só de emagrecimento, que acaba por ser aqui bastante a área de atuação, nós temos reparado que a questão da comunidade, como tu dizes, o apoio e a motivação faz toda a diferença.
Ou seja, quando nós temos ao nosso lado pessoas com os mesmos objetivos e pessoas que nos guiam no caminho, não é? Eu acho que a nossa motivação fica totalmente diferente. E eu falo por mim, não é? Se eu tiver pessoas com os mesmos objetivos que eu já sei que se calhar num dia um bocadinho mais triste, aquela pessoa me vai dar motivação, tem os mesmos objetivos. E então, estes programas de emagrecimento, que não só são as consultas, foram construídos porquê? Porque também têm aulas, ou seja, para as pessoas também ganharem conhecimento, como falámos há bocadinho, análise de rótulos, calorias escondidas, a parte de estarmos várias vezes juntas, ou seja, é online, mas todas as semanas há desafios, há aulas, há os grupos em que se dá motivação, em que partilham as refeições e as receitas, e achamos que é uma boa forma de motivar as pessoas a quererem mudar o seu estilo de vida e a ganhar aqui hábitos alimentares mais saudáveis. Portanto, é nesta perspectiva que fazemos. E com resultados incríveis, não é? Sim. Tanto quanto eu sei do que já partilhaste, os resultados do grupo são Uhum. incríveis, aquilo que se E consegue alcançar. com pequeninas coisas, e isso vê-se muito no nosso grupo de emagrecimento de 21 dias, que normalmente as pessoas dizem, não é? É uma coisa que é simples, que é só mas só aquele desafiozinho, só aquilo já faz diferença. E realmente há resultados bastante positivos. Maria, queres deixar alguma mensagem final ou algum convite? Eu quero que marquem já na agenda o dia 29 e 30 de março, que corram aqui para o perfil da Paula para comprarem já os bilhetes, porque eles estão a voar, não é? Para estarem connosco. Vão ser 2 dias muito bons. O ano passado foi espetacular, portanto, este ano ainda vai ser melhor. Ter o prazer também de estar com vocês, de assistirem aos nossos show cookings, workshops, todas as palestras, que são palestras, até eu nem sei por onde é que me vou virar para conseguir ver as palestras todas, porque são mesmo muito interessantes, todas as palestras relacionadas aqui com autocuidado. Eu acho que nós vivemos numa sociedade que é uma correria, mas nós temos que pôr aqui um travão, pensar que temos também que cuidar de nós. E pronto, era isto que eu queria dizer. Portanto, 29 e 30 de março, colocar na agenda, 29 e 30 de Exatamente. março, e o programa este ano está incrível. Temos 6 embaixadores, que na verdade são 7, embaixadores também extraordinários, que vão aqui dar o seu contributo uma vez mais através das talks, que são, eu acredito, este ano o programa ainda mais enriquecedor do que nos anos anteriores, já vamos para a terceira edição. E aqui, no caso do teu pilar, Maria, do Sim, Nutre-te, não é? São 6 pilares: ama-te, exatamente. cuida-te, mexe-te, nutre-te, revigora-te e respeita-te. E vamos abordar aqui estes mundos destes 6 pilares, que são os pilares do autocuidado. No teu pilar em concreto, os show cookings trazem aqui uma dinâmica e uma riqueza, eu acho que muito especial, que é pôr as mãos na massa, de facto, Exatamente. e as pessoas, pelos testemunhos do ano passado, é de facto um antes e um depois, e aquilo que aprendem a fazer, aprender fazendo, não é? Que não Exatamente. se esquecem e que aprendem nos vários show cookings, e vamos ter 8 show cookings no sábado, 8 show cookings no domingo, e portanto há aqui também essa componente prática de Sim, vivência, de sim. experiência E que é muito, troca de muito partilhas, enriquecedora. de sugestões, não é? Esta troca acho que é bastante enriquecedora, como estavas a dizer, e realmente tiram ferramentas para depois começar automaticamente a aplicar. Sem dúvida, E sem pronto, dúvida. pronto, conto com Maria, vocês. passou a voar. Passou mesmo, Paula. Parece que entramos há Olha, bocadinho e ficou já aqui vamos a aqui. promessa. Temos que fazer uma live sobre análise de Vamos rótulos. fazer, vamos fazer. Agora Desligamos tem e que ser depois do combinamos já. self-care, que até Está ao bem, self-care já está aqui a agenda fechadíssima. está Mas temos combinado. que, temos que abordar esse tema da análise de rótulos, porque eu acho que é muito interessante e ainda há muitas Há dúvidas muitas na dúvidas mesmo. interpretação Exatamente. dos rótulos. Olha, muito obrigada Obrigada por este eu, bocadinho, que já foi mais Paula. do que um bocadinho, pelo teu serão, pelo teu tempo, pelo teu contributo. É um gosto enorme que sejas embaixadora Igualmente. do pelouro Obrigada. da nutrição, nutre-te e até breve. Agora É, estamos até. aqui sempre, Exatamente. sempre em Estamos aqui contacto. sempre em contacto, exatamente. E Muito obrigada também, obrigada. Paula. E um beijinho grande e obrigada a todos que estiveram aqui connosco e espero que tenham gostado também. E qualquer dúvida podem sempre colocar aqui diretamente à doutora Maria Gama, Clínica Ponte da Linha, ou aqui, que eu também encaminho, como acharem melhor. Estejam à vontade, é para isso que criamos estes momentos. Muito obrigada, Maria. Obrigada, Obrigada a todos. Paula. Um beijinho Na grande. semana passada não houve live, porque tivemos aqui o evento de lançamento do Self-Care, mas amanhã
por essa razão, temos live outra vez. Esta semana temos dose dupla. E amanhã vamos falar sobre um tema que também é muito importante, sobre deixar de fumar. Quais são os principais obstáculos e desafios e como é que os podemos superar. Portanto, amanhã às 9 estamos aqui novamente e na próxima semana estamos novamente aqui e vamos falar na próxima semana sobre Pilates clínico. Isto é uma moda? É uma tendência ou quais são os resultados reais? Qual é a evidência científica? Portanto, não percam. E depois na outra semana também, e na outra, vamos falar de vários temas, saúde da mulher, portanto, neste mês recheado e em março também. E vamos aqui percorrer um bocadinho também os temas que vão ser abordados no Self-Care Marketing Summit no fim de semana de 29 e 30 de março. Portanto, se quiserem acompanhar, ficarem a par de tudo, no Instagram Self-Care Market PT. O Instagram da clínica Põe-te na Linha também é altamente recomendado que seja seguido, porque está cheio de dicas e de conteúdo que, de facto, aporta muito, uma mais-valia enorme ao nosso dia-a-dia, à nossa vida. E, Maria, acho que respondemos a esta questão, se o autocuidado começa no prato ou não. Eu acho que sim. Também acho que sim. Acho que sim. Obrigada, beijinho Paula. Gostei enorme. muito e um beijinho a todos que estiveram aqui connosco. Obrigada, Beijinhos, Paula. Maria. Obrigada a todos. Tchau, obrigada. Fiquem bem, com mais e melhor saúde.